Vamos à entrevista com o candidato do Partido dos Trabalhadores, Sedenir Simon, que já está conosco. 35 minutos de entrevista. É claro que pode passar um pouco, como aconteceu ontem, vai acontecer hoje, vai acontecer amanhã, dentro do respeito às normas estabelecidas pela regra da eleição para uma emissora comercial e com concessão pública, como é a Rádio Cidade, né? Muito bem. Seja bem-vindo. Bom dia, CD. Tudo bem, CD? Bom dia, Dirley, Rodrigo e todos aqui da Rádio Cidade. Obrigado pela oportunidade e também, igualmente, todos os ouvintes desse programa aqui, que já é histórico, né? Faz parte da história de Brusque e que a cidade acompanha, porque é um espaço democrático, como sempre. Muito obrigado mais uma vez pelo espaço. Bom, eu vou começar pelo campo político, né? Brusque é uma cidade que tem demonstrado nas últimas eleições, desde 2018, uma tendência muito forte para o espectro direito da ideologia dentro do comportamento eleitoral, né? Já elegeu até o presidente Lula. O presidente Lula já teve votação forte aqui na cidade de Brusque. Paulo Êssel foi 2 vezes eleito prefeito, né? Conseguiu uma eleição, depois a reeleição. O PT sempre teve uma tradição em formar vereadores na cidade. Teve bancadas fortes de vereadores. Ou seja, a esquerda em Brusque, ou o Partido dos Trabalhadores especificamente, sempre mostrou-se bem nas eleições. Mas desde 2018, após a eleição nacional, em que o Jair Bolsonaro foi eleito, as eleições não têm sido interessantes do ponto de vista de resultados para o PT, né? Então eu quero começar perguntando para você sobre essa situação ideológica. Como é que você tem, já estamos hoje no dia 24 de setembro, enfrentado esse posicionamento, esse comportamento eleitoral muito claro para nós em Brusque, onde uma grande maioria está inclinada para o lado direito, realmente, literalmente? Bom, é verdade. Então, os últimos 5 prefeitos da direita, e a cidade está pior. Os últimos 5 prefeitos, a cidade só piorou. Piorou o transporte, piorou não tem moradia. A cidade cresceu, diminuíram de linhas. A cidade cresceu, uma casa não foi feita na cidade, moradia popular. A cidade cresceu e não tem nenhum projeto inovador. Posso pedir uma coisa para ti, CD? Fala mais devagar. Vamos falar primeiro da ideologia. Depois você pode falar dessa questão. Mas eu vou falar. Né? Não, obrigado. Mas assim, essa questão ideológica, depois você pode entrar no aspecto aí da falta de... Então, a questão ideológica foi isso, os últimos 5 da direita. E a cidade piorou. Agora sim, não tem nenhum problema quanto a isso. Nós estamos enfrentados com uma conversa, somos muito bem recebidos pela cidade, não tive até agora nada de questionamento. As pessoas estão percebendo que, de fato, esse debate ideológico não ajuda a cidade. Não ajuda. Esse debate ideológico não está ajudando ninguém. Não é o caso. Então a gente vai enfrentar no debate geral, das conversas como um todo. Não adianta discutir direito e esquerda se a cidade está piorando. Não adianta discutir direito e esquerda, você sabe que o governo nosso, que não era o governo do PT, era o governo do PT, do PP, era o governo amplo do Paulo Êssel, era o governo que deu certo na cidade. Então não é a ideologia que resolve o problema nosso aqui. O que resolve aqui, o problema nosso aqui é quem tem capacidade de fazer gestão pública, quem tem capacidade de ter relação com o governo federal e estadual, independentemente da questão ideológica. Quem no cargo de prefeito, numa pequena cidade como está hoje, uma pequena cidade quando não quer se relacionar com o governo federal. É um absurdo isso. Então não é o debate ideológico que está pegando. O que está pegando aqui é uma outra questão, entendeu? Que não ajuda a cidade. E a cidade está percebendo isso. Sabe? A cidade está olhando, está analisando a questão geral. Olha por aí. Se fosse de fato uma cidade amplamente de direita, nós teríamos a cada 10 carros, 7 com adesivo da direita. E tem 3 da direita, candidato. Tem 3 da direita e a gente que é um progressista. Então, se fosse de verdade algo assim tão contundente nesse momento, como já foi, né, um tempo atrás, a gente teria uma cidade pintada de direita. Não está.
Não está. Então, assim, essa é uma questão de lei. As pessoas estão pensando novamente, analisando com a frieza tem que ser, com a democracia tem que ser. Então, eu não tenho nenhum problema de discutir isso, porque, de fato, não é o que está colocado hoje. O que está colocado é o seguinte: quem é que vai ser o melhor para a cidade? E vou repetir aqui, a cidade percebeu que esse debate ideológico não ajuda. Até porque, vou repetir aqui, um governador que se diz da direita e um presidente que tem uma amplitude enorme de partidos no governo federal. Então não é direita e esquerda para o nosso ponto de vista. Não foi direita e esquerda que o governo federal está olhando para botar recursos em Brusque hoje. Então, da nossa parte aqui, a preocupação é um outro debate, é o debate de capacidade de gestão da cidade no que ela mais precisa. Você está observando na tua caminhada nessa campanha CDQ o que está sendo discutido com você, não em debates nem nas entrevistas que estão sendo feitas na imprensa, mas principalmente na rua, Sim. no contato com o povo. A pauta é aquela pauta nacional pauta dos costumes, a pauta dos direitos A, B ou C, ou a pauta é realmente as demandas da cidade de Brusque? A pauta é 100% as demandas da cidade de Brusque. Tirando os preconceitos que a direita coloca contra nós, são preconceitos, tirando o ódio da direita contra nós, que tenta fazer, naquele momento anterior ali, um momento de uma disputa ideológica, mas a cidade fala 4 coisas: saúde, creche, moradia e transporte. Essa é a pauta da cidade. Posso falar contigo 100% sobre isso. Aonde tu vai, é isso. E isso vale para o comércio, vale para a indústria, para a empresa, enfim, vale para as pessoas. Então, o debate hoje, isso vale, quem está nos ouvindo, não só para Brusque. O debate hoje, nacional, está pautado nas questões locais. Tanto é que o ex-presidente, né? Porque é ex, né? Ex é ex. Quem gosta de ex não sou eu gosto do futuro. Né? O ex esteve aqui pertinho e foi um fiasco semana passada. Além de não dar cala a boca o filho dele, né? Que é o cara de família que manda o filho calar a boca, mas estava aqui o ex. Não fez efeito, não fez cócegas. Não está ganhando eleição em lugar nenhum com o rótulo, né? O rótulo lá de lá. Então, o que está colocado para as cidades é o debate local, e isso eu vou repetir para ti, não é só Brusque. Está valendo para o Brasil inteiro o debate local. É correto dizer, então, que até pela abordagem, eu tenho até ouvido o teu programa eleitoral e, enfim, pela abordagem da tua campanha, você tem encontrado, pelo menos porque eu estou entendendo, que você tem encontrado muito do eleitor que não quer saber do direita, esquerda, meio para cima, para baixo, mas sim uma questão de melhora das condições da cidade. E eu tenho visto, pelo menos é que eu tenho visto, você tem trabalhado isso no horário eleitoral. É mais ou menos isso? 100%. E eu tenho dito para as pessoas como elemento prático. Todo mundo fala, prefeito da cidade foi o Paulo Essel. Isso é consenso na cidade. E a pergunta é, se o Paulo foi um bom prefeito, depois ele veio o 5 da direita, a cidade piorou. Mais prático do que isso, não precisa falar. Então, eu falo isso não para falar um debate direita e esquerda, porque para mim isso é um debate que não é uma questão eleitoral. Isso é uma questão ideológica, as pessoas falam, sou de direita, não sei o quê, nem sabem o que estão falando. Não sabe, a maioria não sabe o que é a concepção da direita e esquerda, mas foram induzidas para isso, e eu respeito as pessoas. E eu tenho dito, as pessoas foram enganadas, elas foram induzidas a pensar uma situação com valores morais e éticos que não é verdade também. Porque o que a gente fala, Rodrigo, que nos ouve? A gente fala o seguinte: tem pessoas ruins em todos os lugares e boas também. Por que só num lugar tem que ser criminalizado, então? Essa é a pergunta. E se foi bom aqui, qual é o problema? Se foi ruim, tem que falar? Porque senão fica um negócio muito estranho, sabe? A gente fica meio com um cara assim de que é? Se tu é bom, se tu é uma boa pessoa, qual é o problema do nome da tua família? Nenhuma? Tu é uma boa pessoa? Se na tua família tem uma pessoa lá que destoa, e sempre tem, né? Pode ser uma destoa, pode destoar sim, pode ser um filho que é homossexual, pode ter um filho que tem problema de drogas. Isso atrapalha a família? Não, cara, é uma questão que tem que ser tratada como tem que ser tratada. Ela não pode pegar uma laranja podre e culpar o caminhão de laranja. Não pode pegar lá um advogado que é ruim e criminalizar toda a categoria. Um padre, um pastor, um empresário. Aliás, aqui em Brusque, se eu fosse citar os 4 candidatos, ficha limpa total, sou eu. Só eu, dos 4 candidatos. Pode pegar ali. Não vou falar aqui para não dar confusão aqui na jurídico, né? Mas eu desafio as pessoas de Brusque a comparar. Pega os 4 candidatos e vê quem é que tem na chapa todo mundo ficha limpa. Quem é que tem de apoiador todo mundo ficha limpa.
Só eu e o Rodolfo. É um desafio para as pessoas. Então, eu estou falando isso não para criminalizar ninguém, não para... Eu lembro do Paulo Essel, aqui na cidade, em 2011, dizendo o seguinte, 2011, ele dizia toda terça-feira de manhã, que tinha um programa nosso aqui, da prefeitura, estão criminalizando a política. Estão criminalizando a política. O Paulo sempre denunciou isso. E deu no que deu. Deu uma linha muito ruim. Então é hora de superar isso. Então eu vou repetir para vocês, eu não estou fazendo debate de direita e esquerda aqui para criminalizar ninguém, só para alertar, esse debate não vai ajudar a cidade, e nós temos exemplos concretos disso. Então vamos agora voltar à pauta das necessidades, das demandas que você tem ouvido aí, que você falou aí de 4 pontos, mobilidade, que seria o transporte, saúde, quero falar aqui de uns equipamentos que Brusque tem, Sedenir, que hoje trazem prejuízo para o município. O Zoobotânico dá um prejuízo anual de 3 milhões de reais, segundo o que foi dito já pelo prefeito André Vec. 3 milhões de reais de prejuízo, né? O pavilhão da Fenarreco hoje é uma demanda grande de sempre fazer reforma e não se tem tanto evento assim, estão querendo e desejando a privatização ou a terceirização do pavilhão. A própria Arena Brusque, né? Hoje é um problema também de manutenção. O que você poderia, o Sedenir ganhando a eleição, que tipo de atividade ou que tipo de solução teria para esses 3 equipamentos de Brusque? O incompetente, quando ele é incompetente, em vez de ele arrumar as coisas, ele se livra delas, ou tenta se livrar, quando ele é incompetente. Então, assim, vou ampliar aqui. Academia de todas as idades. O que fazia o governo nosso? Instalamos em todos os bairros e fazer manutenção. Anda você pela cidade e vê quantos que tem. Porque os incompetentes que vieram depois do Paulo foi quebrando e foi guardando. Não sei onde está, mas foram tirando. Os incompetentes se livram das coisas. Os competentes apostam nisso. Vou te dar um exemplo. Por que o governo nosso colocou o bondinho entre o teleférico e a caixa d'água? Para gerar o turismo, para gerar o movimento. Isso é competência. O que o incompetente faz? Dá prejuízo, então tchau. A Fenarreco, o que o Paulo Essel fez? Ampliou lá o espaço, ampliou os espaços lá, aquela parte nova, mais nova ali que tem a parte da alimentação, ampliou. Para fazer o quê? Para gerar movimento. O que faz o incompetente? Vou me livrar disso aqui. Em vez de ampliar, tem que ampliar. O pavilhão da Fenarreco tem que se transformar em um pavilhão de eventos comerciais também, eventos de turismo de negócio. E tem possibilidade, tem que enfrentar esse debate. Então é muito mais fácil pegar e investir ali e atrair. Olha o que acontece com a AMP, que é quem mais faz ali hoje a plano negócio. Falta um espaço adequado na cidade, não tem um espaço para evento na cidade desse nível. E falta o quê? Falta investir ali para poder transformar em atrativo. O incompetente se livra. Então, o que falta fazer na cidade? Falta concluir o Parque das Culturas, falta de fato dar viabilidade para a área lá que era Vila Olímpica, enfim, para gerar turismo, para gerar movimento. Isso que faz o competente, isso que a gente vai fazer. O incompetente se livra do problema. O Zoobotânico igual, é claro que vai dar prejuízo. Vai lá fazer o quê? É que nem transporte coletivo. Se tu não tem ônibus, como é que tu vai ter gente para entrar dentro deles? Então nós vamos fazer o quê? Vamos fortalecer os espaços todos. E vou repetir, pensa você articular o conjunto de possibilidades dessa área esportiva lá com a área da Vila Olímpica, articular com a questão do Parque Esculturas, pode incluir aqui a questão das Grutas de Botuverá, pode incluir aqui reformar e articular todo o pavilhão do Fenarreco, rearticula o Zoobotânico, ou seja, dá para articular com o turismo de negócios, o turismo de compras. É possível. O turismo, já vou repetir, já falei outra vez também aqui, o turismo hoje é fundamental. O turismo é uma economia limpa e tem que apostar nisso. E aí eu tenho certeza que os espaços públicos vão ter viabilidade. Até porque o Zoobotânico não pode ser uma conta somente do poder público. Ele tem que ser uma conta para o hotel, uma conta para o posto de gasolina, uma conta para o restaurante. Ele movimenta a cidade indiretamente. É isso que você faz com o turismo hoje na cidade. É trazer gente para cá.
Por que a pessoa que vai comprar no comércio da cidade hoje não vai ter o Isobotânico? Pergunto, por quê? O Isobotânico hoje é um gasto gigante para a prefeitura. Isso aí... Mas é claro que é um gasto, porque não tem movimento, Rodrigo. Eu vou repetir, por que a pessoa que vem até Brusque comprar roupas e tudo mais, não vai ter Isobotânico? Por quê? Porque não sabe, porque não é instigado a fazer isso. É claro que vai dar prejuízo. Acabei de falar. O incompetente se livra. Os competentes vão achar um jeito do Isobotânico ser atrativo. Então, nessa sua visão, o prefeito até falou sobre isso ontem, que ele pensa em concessão do Isobotânico, concessão da Arena Multiuso, concessão do pavilhão de eventos. Pelo que eu estou entendendo, você é contrário a isso. Diz que a prefeitura deve manter essa administração. A prefeitura tem que usar esses instrumentos para o turismo. Eu acabei de falar aqui. Tá tudo bem, mas eu tô falando da gestão. Tô falando da gestão. Eu vou gestão do equipamento, tô falando. Eu vou fortalecer esses equipamentos. Eu vou transformar eles em atrativos para atrair gente para Brusque, para movimentar a economia de Brusque. É o contrário. Eu fazer a concessão, eu não vou resolver o problema. Eu vou só querer me livrar, porque aí o cara vai se livrar, é um competente. É que eu falo para você, vamos trabalhar para as coisas funcionar. Brusque não pode se apequenar. Terceirizar é se apequenar. Então, deixa eu pegar sobre a questão de terceirizar, então. Vamos lá. Eu vou mudar de lado, mas eu vou bater na questão de terceirizar. Sobre a questão da gestão do esgoto aqui na cidade, onde atualmente a prefeitura orça com empresas interessadas e a questão da gestão do esgoto, pelo que, no modelo que está hoje, seria uma gestão onde uma empresa privada iria assumir a gestão do tratamento de esgoto. A gente sabe que a história de Brusque não tem um método de esgoto sanitário. Então você manteria isso ou a prefeitura assumiria? Seria o SAMAI para assumir o esgoto? Veja bem, estou falando que isso é uma questão dos equipamentos públicos antes. Mas aqui também é um serviço público. Vou chegar aí. Isso aí eu sou contra terceirizar, porque eu acho que é incompetência e deixa de gerar possibilidade. Já falei também outra vez aqui, o saneamento ele é fundamental. Na minha opinião, inicialmente, nós temos que fazer a gestão do saneamento via o SAMAI. Por conta de que eu já falei aqui, expliquei de que possivelmente as empresas vão querer o saneamento, o esgoto e a água. Se a empresa privada topar fazer só o saneamento, eu concordo. Tá, tudo certo. Agora, se vier o debate sobre água e esgoto, eu sou favorável a fazer pelo SAMAI. Pelo SAMAI, com o recurso do BNDES, com o recurso federal, eu já falei também outra vez aqui, vou repetir, nós temos uma relação hoje com o BNDES, com o governo federal. O governo federal tem um programa específico para isso, todo o debate ambiental hoje no mundo inteiro. Brusque não tem zero. Quando eu falei para o mercadante do BNDES que nós temos zero de saneamento, cara, ele ficou apavorado, disse, não é possível. Aí a 8ª economia do estado, enfim, então, Rodrigo, eu vou repetir você, eu não tenho nenhum problema discutir terceirização. As creches da Fischer e da FIP, que a gente fez junto com o Paulo, esse é a prova disso. Parceria, né? Parceria, não tem nenhum problema. Mas eu não posso, com isso, terceirizar a minha falta de vontade, a minha falta de vontade com a gestão. Só isso que eu quero falar para vocês. Então, se o saneamento, a única forma for privatizar a água e o esgoto, eu sou favorável a fazer público. Agora, se alguém topar fazer só o saneamento, não tem nenhum problema. Vamos ver o modelo que mais cabe para a economia da cidade. Por exemplo, eu dei um exemplo aqui também do contrário, eu não tenho todos esses dados nesse momento, mas dá um exemplo. Na BR-101, por que tem uma região que tem um pedágio com um valor e outro com outro? Porque num pedágio, num modelo nosso, a gente faz concessão mediante quem estabelece a menor tarifa. No modelo da direita, eles fazem com quem dá maior lance, maior valor. E depois eles falam que eles querem com o pedágio, eles enfiam a faca no pedágio. Então, suponha o seguinte, se o saneamento da cidade custar pro morador, é um valor irrisório, tá? Um valor, é uma suposição. A tarifa que a empresa privada falar, não, vai ser R$50. E a tarifa que eu fizer no SAMAI vai ser 40, eu vou fazer com qual? Com o SAMAI? Eu vou ver o que interessa para a população, mediante a execução do serviço. Então eu vou garantir o saneamento mediante o que é melhor para a população. Porque hoje, somando o lixo e a água, é R$86 para a pessoa. Mas o esgoto, suponho que seja a mesma tarefa, na média, vai para R$120, R$130 por mês, só das 3 taxas. Então pesa para as pessoas. Então eu, como gestor, vou verificar qual é a melhor forma de executar
começar a discussão do saneamento mediante a menor tarifa para as pessoas. Um dos pontos que pouco se discute numa eleição, ou mesmo no dia a dia de uma administração, de uma gestão, é o afastamento dos servidores públicos municipais por caso de doença. E principalmente na área da saúde e da educação. São os setores mais afetados pela prefeitura. Recentemente, o atual prefeito, que é candidato à reeleição, trouxe aqui uma informação e até um número, né? Que a prefeitura gasta, me corrija se eu estiver errado, Rodrigo, 4 milhões ao ano com afastamento de profissionais. E nós estamos falando da educação, que aliás coincidiu com uma entrevista que a gente fez aqui também com a coordenadora do Sinceb, recentemente a Tânia Poppenmeier esteve aqui e falou sobre isso, né? Sobre esse prejuízo enorme que o município de Brusque tem com o afastamento de profissionais. Você teria uma solução no seu plano de governo? Qual a ideia da gestão de Cedenir Simon se chegasse para resolver, para amenizar, para que o cidadão não tenha prejuízo com o afastamento de funcionários que acabam sendo desligados por questões de saúde? Nós vamos fortalecer o serviço e o servidor público. Não tem como fazer educação de qualidade sem servidor público e sem servidor público qualificado. Seria fazer concurso público, aumentar hoje os funcionários? É um combo. Então nós vamos fazer. Como é que eu vou fazer hoje para melhorar a saúde se eu não tiver médico nos postos 8 horas? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer dar conta da fila de exames e de cirurgia se eu não tiver servidor público qualificado? Como é que eu vou fazer vaga de creche sem servidor? Ou seja, o prefeito, quem está aí, ou quem fala sobre aqui, não pode ser demagogo e hipócrita. Vim aqui e fala que vai melhorar a saúde e educação e como? Com telepatia? Com que? Com em Marte? Tem uma consequência. Investir no servidor público, no serviço público é fundamental para ter um serviço público de qualidade básico. Não tem como eu ter hoje serviço público sem servidor público. É simples assim. É prático. Como é que eu vou ter um programa de rádio sem um locutor? Alguém tem que fazer um programa de rádio? Mesma coisa? Isso vale para tudo. Enfim, então nós precisamos fazer um processo de qualificação do servidor. Nós temos hoje uma série de problemas aí, tem que diagnosticar. Certamente uma série de problemas na questão da saúde mental. Porque também não é fácil hoje, nós temos um número crescente de crianças e de pessoas acessando a nossos serviços públicos exatamente por questões mentais, de saúde mental. Isso é um problema do mundo, não é só de Brusque. Então tem que entender qual é o motivo do afastamento do servidor. Entendeu? Não adianta vir aqui culpar. Porque tudo vira planilha, né? Planilha. Agora, por que não fala sobre quanto que custa os 12 ônibus parados do transporte escolar? Por que não fala quanto que custa ter lá poucas máquinas no parque de obras trabalhando, tudo terceirizado? Por que não fala esses custos aí? Então, assim, depende do ponto de vista. Eu posso tratar o custo que eu quiser. Então, eu vou repetir para você. Por que a maioria das obras do município, do serviço de máquina terceirizado? Por que a saúde está com Uber? Por quê? Botaram Uber para tratar pacientes. Transporte. O que é um perigo. Porque se a pessoa passar mal dentro do Uber, o que acontece? Vai lá o cara do Uber, seu médico, seu enfermeiro? Então, por que não fala sobre isso? Ele fala sobre o que importa, porque é o irresponsável, é o inconsequente. Então, tem que falar quanto que custa terceirizar a saúde municipal, quanto que custa terceirizar os serviços todos, quanto que custa não ter uma merenda escolar de qualidade na escola. Então, custo. Cada um vê do ponto de vista que quiser. Eu vejo a prefeitura como uma fundamental estrutura para as pessoas terem qualidade de vida. É assim que eu vejo. E assim tem que ser. Então, vamos buscar fazer concurso. Hoje, nós temos pelo que me consta, entre 2.100 servidores efetivos e um pouco mais de servidores administrativos, que eles chamam hoje, né? E aí, esse curso ninguém vai dizer? Aí ele vem aqui, por outro lado, vem aqui e fala que vai dar 14º salário para alguns. Por que só para alguns? Aí esse curso não conta. Ou é porque é de eleição? Aí, então, o cara vai pegar, então, eu vou pagar pra você. Se tu não faltar nenhum dia, eu vou te dar um salário a mais. Como é que é? Então, tu pode ir lá, torcendo, mancando, surtado, tá tudo certo? E cadê o serviço público de qualidade? Tu entende? Então, é verdade. O serviço público tem um custo.
mas a nossa opinião é um investimento, na verdade. Então, o serviço público é um investimento na vida das pessoas. E assim que ele vai tratar. No tempo que der, dentro da lei, enfim, tem o teto de gasto, enfim. Tem toda essa função, mas, enfim, dentro disso, nós demos já provas do governo Paulo Luiz que é possível. E não faltou dinheiro. Porque a pergunta é para onde está indo o dinheiro da Prefeitura de Brusque. A pergunta é para onde vai. Né? Porque nem gato a Prefeitura compra mais, parece, eu não tinha mais para comprar. Ô CD, você colocou um ponto no teu programa. Você botou um ponto no teu programa de governo que eu queria trabalhar uma situação sobre parcerias. Você tinha colocado no programa de governo uma questão que você queria firmar um convênio com o governo do estado para ceder alguns imóveis da prefeitura para ampliar a questão de ensino médio em escolas. Enfim, oferecer os imóveis à prefeitura para ampliar o ensino médio. Aí nós vamos à questão da parceria com o governo do estado. Como é que você imagina o relacionamento com o governador Jorginho? Muito bom. Com o governo Aí vamos voltar para a parte ideológica de direita, no governo do PL. Como é que se imagina esse relacionamento de uma cidade que é uma cidade chave no contexto que é Brusque no cenário catarinense, com o governador tem uma ideologia diferente da sua? Olha, Rodrigo, muito obrigado pela pergunta. Eu espero ser tratado pelo governador do estado como o governo do estado é tratado pelo governo federal. Muito bem. Muito bem. Com recurso, com movimento, com relação, com investimento. É assim que o governo federal trata o governo do estado. E é assim que eu espero que o governo do estado trata o prefeito de Brusque a partir do ano que vem com a gente na prefeitura. Simples assim. Eu sou prefeito, o Jorginho é governador, o Lula é presidente. Ponto. E a tarefa nossa, é assim que eles falam, inclusive, né? É cuidar das pessoas. E vamos tratar assim. Então, nós vamos tratar o governo do estado como governador. E assim como o governo federal também trata como governador. Isso, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, um tratamento desse nível acabou de vir aqui através de empréstimo, tem que saber se o prefeito atual vai topar assinar o empréstimo. Eu espero que sim. Porque senão é uma lamentável picuinha, né? Dou 51 milhões para continuar a Beira-Rio e dou recursos para fazer a Barra Botuverá. Ou seja, é duas obras estratégicas fundamentais para a cidade de Brusque, certo? E para a região toda nossa aqui, de que o governo federal está colocando dinheiro no governo do estado e no governo municipal. Isso é o tratamento. Eu quero voltar à educação, porque aí eu volto à entrevista com a coordenadora do Sincep. Sim. Recentemente nós tivemos um problema lá na escola de tempo integral Raul Amorim, no EMA 2, né? Isso. Onde houve reclamação a respeito do atendimento a pessoas com autismo, a estudantes com autismo, perdão. Sim. E você coloca aqui no seu plano de governo promover o atendimento inclusivo e eficaz aos estudantes do espectro autista por meio de ações integradas entre as redes de educação e saúde, garantir a formação permanente e atualizada em educação especial e inclusa para os professores do atendimento a essas pessoas, a esses alunos, né? Que foi dito pela coordenadora que pelo afastamento de profissionais da área, os monitores estavam fazendo esse trabalho, que não são qualificados para tal, né? Ou seja, nós temos aí uma demanda que está surgindo cada vez mais em todas as cidades brasileiras, e Brusque não é diferente, e você não tem uma oferta à altura dessa demanda, né? Como é que seria isso, então, Cedenir, que o governo CD, assumindo a prefeitura em 1º de janeiro, começaria para resolver logo de início essa situação? Olha, de todas as propostas do plano do governo, essa é a que mais me desafia, do ponto de vista de ter que dar conta. De todas elas, porque ela articula, tem que articular o governo, porque aí que tem questões da saúde, da educação, da assistência social, vai articular as famílias, as crianças e os servidores. Então, essa proposta está muito clara, a proposta, tu leu ela integral, eu até agradeço, ela está claríssima. Esse é um desafio enorme que nós vamos ter que dar conta. Isso tem a ver fundamentalmente com o passado, com o presente, do ponto de vista de nascimentos, e com o futuro. Todos os números hoje mostram que logo ali a gente vai ter uma criança atípica e uma criança não atípica nascendo, vai ser 1 por 1. Então, e nós vamos ter que dar conta disso enquanto poder público. Então passa por aonde? Passa por
necessariamente qualificar o servidor. Começa por aí, não tem jeito. Então, por exemplo, eu procurei o IFC. Fui lá falar com a diretora-geral, com a Jéssica, procurei a Unifeb, com a professora Roselane, sobre isso. Nós precisamos pensar com quem forma as pessoas, pensar, articular cursos, enfim, qualificar. Qualificar quem está hoje. Vamos ter que dar um jeito de a rede municipal, toda a rede municipal de saúde, educação, enfim, estar preparada para isso e enfrentar com carinho que precisa ser enfrentado. Eu não posso criminalizar a criança ou penalizar a criança, mas também não posso penalizar o servidor público, porque o servidor público ele também está numa pressão. Você coloca no lugar, você fala que bota um monitor fazer isso. Cara, vamos combinar, é um desafio enorme. Então, quando a gente fala que o problema nessa área que é gestão, é exatamente esse exemplo ali. É gestão do sistema todo. E a gestão significa acompanhar, saber, qualificar, conversar, ouvir os pais, ouvir as crianças, ouvir os servidores sobre isso e achar um mecanismo de formação permanente e de qualificação permanente e também de inclusão de novos servidores para isso. Não tem como tu ter a atual rede, não dá conta. Então temos que nos concursos não vai qualificar, mas ver como é que tu faz para qualificar servidores para tratar dessa questão de crianças neurotípicas. Isso aí é uma questão de humanidade acima de tudo. Então, aproveitando isso, como é que você vê o relacionamento com o servidor? O que pode ser aprimorado? Eu tô falando, a gente falou de educação agora, tá? Porque tem essa questão, até outro ponto que até o Dirley não tocou, mas também que é um negócio que eu vejo com muita gravidade, é que até isso foi a própria Tânia que trouxe aqui, que existe um servidor que trata sobre a questão da questão do TEA, que atende várias escolas e que faz uma supervisão. Mas eu quero voltar para a questão do servidor público. O que você acha que pode ser aprimorado nesse relacionamento, fora educação, estou falando no geral, com o servidor público? Não, o servidor público tem que ser tratado como um aliado da prefeitura para a gente ampliar e qualificar o serviço público. É assim que eu vou tratar. É uma empresa. Se eu trato agora é colaborador, né? Se eu trato a pessoa que está comigo na empresa como mais um, ele vai ser mais um. Mas se eu trato ele como algo dentro do processo, ele vai ser dentro do processo. Isso vale para qualificação permanente, isso vale para o salário digno, isso vale para um monte de coisa. Então, o servidor público, como foi no governo nosso, será novamente agora tratado como peça-chave fundamental para a gente qualificar e ampliar o serviço público. Dessa maneira. Como ser humano fundamental. Só para lembrar, a gente tinha, no começo do governo nosso, todo dia 2 de janeiro, a gente fazia um café para o servidor público municipal. E depois, no dia 1º de fevereiro, para a educação. Eram 2 grupos que a gente acolhia enquanto governo, servidor público municipal. Pessoal, bom dia, bom ano para todo mundo, vamos conversar um pouquinho sobre fazer uma palestra, uma conversa. E durante todo o ano tinha processo de formação. Tinha valorização, tinha um plano de carreira que organizou todo o serviço. A gente ouve isso todo dia, em tudo que é lugar, como foi a relação muito boa do governo nosso passado e vai voltar a ter a partir do ano que vem com o servidor público municipal. Então, viu o servidor público municipal qualificado, animado para cima e para frente. Tem exceções, sim, mas tu trata a exceção como exceção, não como regra. E na regra, o servidor público municipal de Brusque, seja ele efetivo ou administrativo, são servidores comprometidos com o serviço público municipal. Muito. O CD, você fala em transporte público passe livre, de graça, né? É literalmente isso. A população não pagaria mais para entrar nos ônibus urbanos aqui da cidade de Brusque. E a receita para isso? Como seria a busca por recursos e oferecer? E os pontos de ônibus? E os veículos? Você tem toda uma rede, toda uma situação para resolver, que não é somente dar o passe livre, mas é horário, é local para entrada, saída, enfim, nós temos problemas sérios em Brusque relacionados a isso. Nós vamos estabelecer a tarifa zero gradual. Eu nunca falei que a gente ia fazer tarifa zero já em janeiro. Nós vamos fazer gradual. Então a gente vai estudar com a empresa concessionária, mesmo que é uma concessão precária ainda, né?
o contrato tá precário, mas é a empresa que está na prefeitura trabalhando nessa área. Nós vamos estabelecer com eles qual é o melhor mecanismo. Se é melhor a gente começar com a tarifa zero com a juventude, com jovens, com estudantes, ou se é melhor começar com idosos, ou se é melhor começar com uma outra linha. Mas o idoso já tem, né? 60, acima de 60 anos não paga, né? É isso, não paga. Então, assim, mas tu pode fortalecer o processo, né? Mas, tipo assim, é como exemplo, né? Que a gente pode vamos ter que buscar com a empresa, ou você pega uma linha de um bairro, por exemplo, inicialmente. Porque tu tem razão. Se eu fizer tarifa zero já em janeiro, não vai nem ter ônibus para isso. Porque mas a conta do subsídio vai ser alta. Sim, mas hoje já é 4 milhões por ano. Sim. Hoje já é 4 milhões por ano. E qual é a contrapartida? Algum ponto de ônibus novo? Não. Alguma linha nova? Não. Nada novo. No tempo do Paulo, a gente fez lá, a população pode acompanhar. Foi a última vez que você mexeu no transporte coletivo. Tá no ônibus lá. Inclusive vai estar verde e amarelo, tá lá de 2012 ainda. Então quer dizer que o verde e amarelo a gente usa aqui, nosso governo, porque é da bandeira de Brusque. Não é por demagogia ideológica. Tá lá, verde e amarelo, nosso Brusque. Tá, a última vez, tá lá o adesivo aí do tempo do Paulo. Ia lá, o que aconteceu lá? Lá a empresa fez contrapartida. Ela ampliou mais linhas, ampliou os ônibus, colocou ônibus com ar-condicionado, que tem alguns, colocou alguns ônibus, aqueles ônibus duplos, né? Articulados, que eles chamam, melhorou alguns pontos de ônibus, ou seja, tinha uma concessão e tinha um acordo, contrapartida. Agora a prefeitura paga 300 mil por mês com nada de contrapartida? O que é isso? É incompetência ou má fé? É uma das duas. É incompetência ou má fé, porque é inacreditável isso. Então a tarifa zero seria algo que teria um processo até chegar à tarifa zero. Na conta nossa, hoje o transporte coletivo de Brusque custa em torno de 12 milhões. 12 milhões. Já passamos 4, a gestão do ônibus é mais 8, certo? 8 milhões mediante 1 bi de receita é 0,3%. Você está falando 12 milhões em 12 meses? Ou 12 milhões em 4 anos? No ano. 12 milhões no ano. Isso é os 3 do subsídio, 4 do subsídio. Não, 4 do subsídio mais 8. Mais 8. Então, na verdade, hoje, se fosse investir no atual modelo, eu estou colocando aqui números que a gente tem acesso. Então hoje o município paga 4 e a subsidiária 8. A grosso modo é isso que a informação que tem. Ou seja, não é um valor extraordinário. No entanto, as empresas de Brusque, elas têm um sistema próprio de transporte. Elas pagam, tipo, as empresas maiores, elas têm transporte próprio. Tem fretado. Fretado. Agora, se eu fizer uma conversa com as empresas e, em vez de estar fretado, eu organizar as linhas, eu não coloco mais gente nos ônibus? Coloco. As empresas vão ter um custo menor, as pessoas vão ter um custo menor, o transporte vai ter mais gente circulando nele. É um desafio, né? Mas é o desafio nosso. É um desafio gigante, mas tem que ser enfrentado. Nós estamos com 151 mil habitantes. Daqui 10 anos, podemos chegar a 200 mil. E não vai enfrentar isso quando? Não tem como abrir rua o tempo inteiro para o transporte da cidade, para o trânsito. Tem que enfrentar. E a gente sempre falou, nós vamos enfrentar com duas formas. Dessa maneira, se eu articular, vou concluir aqui então, se eu articular com as empresas, eu vou colocar as pessoas na linha, no transporte. Aí tem que organizar o sistema, tem que estudar, enfim, tem quem faça isso, né? Engenharia de tráfego, enfim, tudo mais. Eu coloco o povo dentro do ônibus. Mas, CD, nós estamos falando de transporte no geral. Você está falando de transporte para o trabalhador, que é justo, é legítimo, né? Mas e o sujeito, a pessoa que está lá no bairro, precisa vir para o centro para fazer uma então compra. Vou te dar um exemplo. E ele tem que depender única e exclusivamente daquele horário tabelado, que a gente chama, exatamente, né? Não, a vergonha é que tu tem que marcar parece o interior, né? Que tu pega o ônibus para ir ou outro para voltar de noite. Sim. É o interior, cara. Eu lá em Chapecó fazia isso, lá em 90. É uma vergonha. Então, assim, mas tu vai organizar o sistema. Tu tem que fazer, eu vou repetir, tem que fazer um estudo. Qual é a linha, qual é o horário que precisa ter mais, por exemplo, na Águas Claras pro centro? Eu não sei hoje, não tem como saber. Eu não sei. Talvez a prefeitura saiba, talvez, acho que não também. Talvez a empresa possa ter um diagnóstico, mas tem que fazer um diagnóstico dos horários das pessoas. Eu falo do transporte por quê? Por exemplo, a pessoa que trabalha na Fischer, acaba o turno lá 15 para as 15 da tarde.
pessoa vai lá, tem 4, 5 ônibus lá, ela vem para onde? Para algum lugar. Se você organizar as linhas todas, toda aquela região lá vai estar dentro do sistema. Tu entende? A pessoa que trabalha na Zen, igualmente, toda aquela região lá. A pessoa que trabalha, enfim, assim vai. Na Atlântica, enfim. Tu entende? Tu tem que pegar a lista toda e organizar o sistema. É um desafio? É. Mas assim tem que ser. Nós estamos no governo para isso. Para enfrentar essas questões. Para o bem do atual e do nosso futuro. Olha, esse debate é um debate grande. Porque eu tô... Gigante. Você está falando uma coisa aí importante, só que nós estamos falando também de empresários que dependem desse serviço terceirizado. Sim. Que a empresa A contrata lá. Eu vou dar um exemplo aqui. O Nilo, aqui da 1º de Maio. Sim, sim. Que tem transporte. Sim. Ele é contratado por determinada empresa. Como é que você vai conseguir trazer isso tudo para um bolo só e deixar todo mundo feliz? Mas tem que ir conversando. Nós temos que... Por que tu tem que sempre ter ônibus grandes? Por que não pode ter micro-ônibus nas linhas nossas no município? Tu pode articular com as empresas. Eu não estou falando que é fácil. Estou falando que é um desafio enorme. Mas se não enfrentar o desafio... E também ninguém está sendo obrigado. Eu posso... Quiser manter o serviço privado, pode manter. Mas grande parte do serviço hoje não é das empresas da outras. É de quem tem a concessão no município. Pode, isso eu sei, porque eu ando na cidade. Entendeu? Então vai se fazer. Agora, por outro lado, nós temos que fazer o quê? Nós temos que buscar parceria com empresa nacional e internacional para viabilizar o início do processo de VLT na cidade. Nós precisamos fazer isso de veículo sobre trilho. Todo mundo aqui que vai para a Europa anda de trem, anda de ônibus, por lá, enfim, tudo mais, e chega aqui, né? Vai dar uma volta de bicicleta, na ciclofaixa, chega aqui, nada. Ou seja, é um conjunto dessas situações da mobilidade que tem que ter coragem, não pode ser frouxo para enfrentar. Não estou falando que é fácil, porque desacomoda. Quando a gente fez aquela vez no governo do Paulo a inversão do trânsito, desacomodou. Teve alguns erros, depois foram corrigidos, mas a maioria foi um grande acerto. Mas normalmente desacomodou. Mas hoje se mostra altamente foi pensando no futuro. Ou não? Esse é o exemplo mais claro disso. Então, quando eu falo as coisas aqui, eu não estou falando porque eu sou empolgado ou porque ando eleição. Estou falando porque a gente tem experiência de governo na cidade, em todas as áreas, e temos hoje uma relação com o governo federal que só nós temos. E que é estratégico. O investimento federal hoje no município está gigante e vai continuar gigante. No PAC, em todas as áreas. Nós precisamos qualificar para isso, né? Hoje o debate do Brasil e do mundo é as queimadas do Brasil. Ou seja, ontem o presidente Lula falou sobre vocacionar, por exemplo, os jovens que vão se alistar para o exército, para o tiro de guerra, no caso aqui. Vocacionar para se qualificar para a defesa civil. Eu achei uma ótima ideia. Mas tu entende como tem que desafiar as coisas? Tem que desafiar, tem que desacomodar. Porque se não desacomodar o sistema, vamos chegar num caos gigante logo ali. E é logo ali, gente. Quem lembra Brusque 2010? Tinha 100 mil pessoas. Estão com 150 mil 14 anos depois. E se nós não fizermos esse serviço também tem o contrário. Se nós não dá conta da prefeitura fazer a parte dela, na mobilidade, na habitação, nas creches... Quem que garante que a gente vai ter mão de obra para dar conta da produção da cidade? Para crescer a cidade, para crescer as empresas? Hoje já está com problema. Muito bem. Quero agradecer aqui aos... Já? 42 minutos. Pelo amor. Você ganhou, né, Rodrigo? Essa foi... Você foi... Estava marcando, né? Ganhou mais do que os outros aí. Vamos ver como é que vai ficar. Ninguém vai reclamar? Não. Aqui o debate dá para fazer até 2 horas, 3, com certeza, com todo o candidato. Todos aí são bem preparados do ponto de vista intelectual e a gente aqui, ó, eu e o Rodrigo, a equipe da Rádio Cidade, com certeza, nós teríamos muito mais a explorar. A trazer dos candidatos. Mas eu te agradeço, viu, CD, por ter vindo aqui, tirado o teu tempo
para a gente papear a respeito de pontos importantes aí para a nossa cidade que está aí no seu plano de governo, que você tem a ideia de aplicá-los se elegendo em outubro e assumindo em 1º de janeiro de 2025. Muito obrigado. Obrigado à Rádio Cidade, toda a direção, vocês todos aqui da parte do jornalismo. E queria pedir para o professor Nebruschi, vamos perder o medo. Vamos voltar aqui a ser feliz. Todo mundo sabe que o 13 fez bem para a cidade e vai fazer muito mais. Quem pode fazer melhor? Ó, não tem pesquisa que resolva a vontade da gente de ser feliz. Não tem nada, não tem medo, não tem repressão que resolva a importância da cidade voltar a pensar para frente, pensar grande. Então eu queria desafiar a população, de fato, a exercer a liberdade de que a gente tem direito no dia 6 de outubro de votar no 13, no Cidadino Rodolfo, para a gente, de fato, avançar. Então eu quero enfrentar todos os problemas necessários. Muito obrigado.